Boa noite, povo de Deus, a paz de Cristo a todos os nossos queridos amados irmãos, nesta noite abençoada, 30/7, quarta-feira maravilhosa. Já vencemos mais um dia de batalha, dia de guerra. O Senhor venceu por nós, pelejou por nós. Glória a Deus. Já chegamos à noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Queria que você passou já um dia maravilhoso diante da presença do nosso Deus. E estaremos agora juntos, reunidos na presença de Deus, no canal Impacto da Oração. Seja bem-vinda, bem-vindo nesta noite. E vamos passar juntos esses momentos diante da presença do nosso Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra, um tema como misericórdia quero. Misericórdia quero. Quem quer é o Senhor na minha e na tua vida. E nós também queremos as misericórdias de Deus. Mas muitas das vezes nós não queremos trazer misericórdia ao nosso próximo. Essa que é a verdade. Queremos misericórdia, queremos perdão de Deus. Queremos que o Senhor faça sempre o melhor pelas nossas vidas. E muitas das vezes nós esquecemos de fazer pelo nosso próximo. Essa que é a verdade. Muitas das vezes nós estamos como aquela passagem aonde o bom samaritano, ele passa ali e vai cuidar das feridas daquele homem que tinha sido tomado de assalto, tinha apanhado bastante, tinha passado o levita, tinha passado o sacerdote e não tinha feito nada por aquele homem. Mas chega ali o bom samaritano e vai acudir, vai dar um suporte para aquele homem, leve ele para uma hospedaria e deixa pago ali todo o tratamento que ele precisava para poder ficar bom, para curar as feridas, passar as feridas. Ou seja, e é isso que nós precisamos. Nós queremos a misericórdia, mas não queremos fazer misericórdia com o nosso próximo. Aqui já vai um belo exemplo do bom samaritano fazendo e trabalhando com a questão das misericórdias de Deus, que aqui nós precisamos todos os dias, né? Palavra forte. E eu quero ler aqui esta palavra, que ela está inserida no capítulo 6, que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva e como chuva seródia que rega a terra. E que farei, ó Efraim, que farei ao Judá, porque a vossa beneficência é como de uma nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abatidos pelos profetas, pela palavra da minha boca, os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei os teus juízos, e sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais do que um holocausto. Glória a Deus, palavra poderosa, né, irmãos? Aqui no livro de Isaías, no livro de Oséias, no livro de Oséias, capítulo 6, e o versículo 6. Uma palavra muito poderosa para o nosso conhecimento. E aqui já vem o segundo convite, né? Ontem foi falado de convite e hoje novamente sobre a questão de um convite, né? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, e fez ferida e ligará. Ou seja, o que permitiu passar pelas situações difíceis, é Ele mesmo que nos fere, Ele é que nos sara, Ele é que faz as feridas, Ele que ligará. Ou seja, o nosso Deus, Ele tem todo o remédio para passar na minha e nas tuas feridas, na minha e na tua alma, livrando, curando, sarando, modificando a nossa história. Glória a Deus. E o tema desta noite é misericórdia quero. O Senhor requer de mim e de você que a gente possa andar nas misericórdias do Senhor
E aqui nós acabamos de ler o profeta menor, Oséias. Ele era um dos profetas menores do Antigo Testamento. Deus passa a instruir para que Oséias ele venha se casar e que ele possa tomar uma prostituta. E ele pega aquela mulher, vai lá naquele prostíbulo, tira aquela mulher, aquela prostituta que ela todos os dias estava ali ao seu serviço para aqueles homens daquela cidade, uma mulher conhecida, uma jovem, acredito que uma jovem bonita, conhecida, e Oséias ele vai no mandato de Deus. E aí agora imagina aí um profeta chega lá no prostíbulo, vai tomar aquela jovem, né? E toma aquela mulher como sua esposa. E ele leva para sua casa, dá o melhor, vai cuidar daquela mulher, vai dar uma vida que ela nunca teve. Uma vida com nome, onde ela era uma prostituta, agora ela passa a ser uma mulher de respeito, uma mulher para poder ser identificada na cidade por aqueles anciões, por aqueles homens, porque ali ela estava se tornando a esposa de um profeta, de um homem de Deus. E as pessoas da cidade ficaram sem entender, indagar por que um profeta, um homem de Deus, ele vai buscar uma prostituta dentro de um prostíbulo para se casar, ou seja, para receber o nome. Ali o Senhor queria mostrar aquele povo daquela cidade, daquele momento, a como estava o comportamento de Israel. Israel estava na mesma posição, na prostituição, adulterando, fazendo as coisas erradas, ou seja, e o Senhor ali mostrou ali como um exemplo maior da vida daquele profeta. Ou seja, mandou que ele amasse aquela mulher, que cuidasse dela. Ou seja, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. O Senhor nos ama, o Senhor nos cuida de nós. Quantas vezes o homem está propenso a vacilar, a pecar, a se prostituir, a fazer coisas desagradáveis aos olhos de Deus. E o Senhor, ele é um Deus que ele vai preparar coisas novas. E aquela mulher, ela passa a engravidar e ela volta ao estado, ou seja, ela volta para o mesmo lugar de onde ela saiu, ela volta, ela vai embora. Ela vai pousar lá onde ela estava, que era o costume, igual o porco, quando ele é lavado, ele está totalmente limpo. Daqui a pouco ele permanece, ele volta para a lama de novo. Ali também era aquela mulher também, ou seja, a infidelidade dela. Ela volta para o mesmo lugar, para a mesma praça, para o mesmo ambiente que ela tinha costume de permanecer, para fazer as suas ofertas, para vender o seu corpo, onde as pessoas já lhe conheciam na cidade, como aquela prostituta, ou seja, aquela prostituta Gomé. Aquela mulher, ela volta, ela vai engravidar novamente, e ali o profeta vai buscar ela novamente, segunda oportunidade, ou seja, e ela vem e novamente ela passa a ter o segundo filho e fica naquela luta, naquela prostituição. Será se era fácil o adultério, a situação, a posição que ela estava envergonhando o profeta, o homem de Deus? Assim também muitas vezes nós, como nos viramos as costas para Deus, nós estamos negando a fé, negando o nome do Senhor Jesus, colocando Jesus mais uma vez na cruz do Calvário, envergonhando o nome do Senhor. Cada vez que a pessoa se afasta, deixa a presença de Deus para fazer aquilo que quer fazer, os prazeres da carne, os prazeres mundanos, os desejos, a concupiscência. E ali o Senhor, ele vai permanecer com a sua fidelidade, com a sua aliança para com seu povo, ou seja, um marido que não abandonou sua esposa na infidelidade, porque muitas das vezes se encontra nessa situação. Lá no Salmo 136 vai falar: misericórdia, as misericórdias do Senhor duram para todo sempre, e a bondade de Deus que nos alcança todos os dias, e todos os dias a misericórdia do Senhor nos alcança. E o que é que a Bíblia nos ensina hoje, irmãos? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Ou seja, e aqui ele vai dizer no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Então segue esse caminho, o caminho de Cristo, o caminho da paz. Vai servindo o Senhor com alegria, não importa o tempo da festa, está começando agora. Vai na presença de Deus, vai andar nos caminhos do Senhor. Faz aquilo que Ele te manda, que Ele te chama, que Ele possa te comissionar. A glória a Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida. No nome de Jesus Cristo, Ele vai dizer, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto, ou seja, Deus quer a misericórdia. Ele quer que a gente viva servindo a Ele com alegria, com amor, com dedicação, com zelo, fazendo a vontade do Senhor. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor, Ele também está fazendo a nossa vontade também, em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele é sempre Deus de oportunidade, Ele sempre vai gerar oportunidade para o homem, crescimento, para que o homem possa despertar, para que o homem verdadeiramente venha reconhecer a grandeza desse Deus tão soberano, tão poderoso. Deus seja louvado, aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos entrar no prumo do Senhor. Aqui era um exemplo maior, aqui era uma metáfora, algo muito forte, mostrando e declarando, dizendo, olha Israel, tu me traiu, mas eu te amo, eu te perdoo. O amor de Deus é tão grande, né? A gente diz que perdoa, mas daqui a pouco você está passando na cara da pessoa, mostrando, relatando tudo o que se passou, ou seja, não perdoou. E o próprio Jesus, o próprio Deus, Ele perdoa nossas vidas. O que Ele perdoa, Ele põe no mar do esquecimento e já não traz lembrança nem memória. E nós queremos estar sempre ressuscitando na nossa memória as coisas que passaram, as coisas ali que passaram, o que ficou para trás. O Senhor manda que a gente prossiga, é para o alvo, tu tem um alvo que é Cristo. O Senhor está dizendo, misericórdia eu quero misericórdia da tua vida, eu quero que tu comece a fazer tudo novo. E é assim que Deus vai falando, né? Misericórdia quero, ou seja, as primeiras coisas que Deus exige do seu povo nesse texto sagrado é a misericórdia. Oséias 6,6, a misericórdia é um sentimento de tristeza, de pesar, de íntimo causado pelas misérias de outro, ou seja, ter misericórdia implica no sentido de compaixão, irmãos, pela miséria dos outros, ou seja, é isso que o Senhor exige de cada um de nós. Jesus diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha aí, Mateus 5,7, é isso que Deus declara nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Mateus 23 diz, Jesus censurou os escribas e os fariseus por negligenciar o juízo, a misericórdia, a fé e os 3 preceitos mais importantes da lei. A misericórdia e o próprio amor de Deus em seu exercício, ou seja, nós temos que buscar no Senhor. Miqueias 6,8 nós lemos, e ele declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, se não pratique a justiça, ame a beneficência na humildade com o teu Deus. É isso que Deus quer da minha vida e de ti. Ele não quer holocausto. Ele diz o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ou seja, o Senhor, Ele não quer holocausto. Ele quer a nossa obediência, a nossa fidelidade, as misericórdias. Ele quer. Glória a Deus. Aleluias. E é isso que o Senhor quer da minha vida e da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos conhecer Deus e prosseguir a Ele. Glória a Deus. Mais do que o holocausto, nós temos que buscar no Senhor as bênçãos do Senhor. Em Romanos 1,21 diz, Paulo afirma que certos homens, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Antes, seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, Oséias 6,3 é dito, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como alvo, e será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva, e como chuva seródia que rega toda a terra. Ou seja, o nosso Deus, Ele quer de mim e de você que a gente prossiga o caminho dEle, sem você olhar para trás. Quem olhou para trás virou uma estátua de sal. Aquela mulher estava ordenada que ela seguisse, que ela fosse, ou seja, a mulher de Ló, que fosse porque a cidade seria destruída. Foi o que ela fez, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás.
prossegue, vai o teu caminho firme com Cristo, anda com o Senhor, não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanece, aleluias, na presença do nosso Deus. E ele diz: misericórdia eu quero. O Senhor quer misericórdia da minha vida e da tua também. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nesta noite gloriosa, nessa quarta-feira maravilhosa, 30, glória a Deus, 30/7, né? Hoje, para a glória de Deus, o tempo já está se findando, mais um mês se findando, glória a Deus, e nós estamos aqui para exaltar o Deus que tudo pode, o Deus das maravilhas, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que faz as suas maravilhas. Esse Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso e tudo o nosso Deus pode. Glória a Deus, a honra, a glória, seja louvado o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, creia tão somente que há um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o agir, o efetuar do Senhor na minha e na tua vida? Glória a Deus. Senhor, abençoa todo o teu povo, lava cada um com teu sangue, Senhor, nos traz um renovo, nos traga a paz, Espírito Santo de Deus. Senhor, faz uma mudança em nossas vidas, nosso coração, nossos pensamentos, ó Deus, nos ensina a andar na fidelidade, no amor para com Cristo, meu Pai. Deus querido e santo, Senhor Deus, assim como o Senhor foi com o profeta, seja conosco também. O profeta Osés, Pai, ele obedeceu. Para aquele homem não era fácil, meu Deus, conviver com uma história tão difícil, mas era assim, mas ele estava no caminho da obediência, ele estava ali para te obedecer, meu Deus, por mais duras coisas que ele fosse, ele tinha que enfrentar a multidão, as pessoas, as críticas, o apontamento, mas ele estava com o coração voltado para Deus, Pai, olhando tão somente para ti e ouvindo a tua voz, e o Senhor disse: vai lá, pega uma mulher do prostíbulo, ou seja, uma prostituta, para tu casar. Eita, Jesus, que estreito ficou Osés, em que situação aquele homem se encontrava, um homem ungido, um homem lavado com o sangue do Cordeiro, ou seja, um homem que estava ali para poder preparar a palavra para aquele povo, um profeta, um homem de Deus, e de repente aquele homem se encontra nesta situação por ordenança de Deus, mas Osés preferiu ouvir a voz de Deus, prosseguir a sua caminhada espiritual, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele alcançou a fé, ele alcançou o propósito, ele alcançou aquilo que Deus verdadeiramente queria da vida de Osés, que era a obediência, que era estar nos caminhos do Senhor, que era fazer a vontade de Deus, e era assim que ele queria que todo mundo estivesse ali nos pés do Senhor. E ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua entrada ou será a sua saída, e ele a nós virá como chuva e chuvas de seródia que rega a terra. Glória a Deus, eu creio nessa chuva seródia, eu creio nos propósitos de Deus, nos planos do Senhor, que a obra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pai, abençoa todo o teu povo, Senhor, que esteve comigo aqui nesta programação, Senhor, na paciência. Toma tudo diante de ti, meu Deus. Fortalece o teu povo, abre as portas, confunde o homem, a medicina, lança por terra toda seta, todo mal, todo embaraço, toda investida do diabo. Lança por terra, meu Deus. Toma a frente de tudo, meu Deus. Cria em nós um coração quebrantado, um coração contrito. Nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade, a andar nos teus preceitos, ó Deus, querido e santo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer. Vence as nossas guerras e destrói todas as muralhas, todos os impedimentos e barreiras caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, fica conosco, toma a frente de tudo, nos dá uma noite abençoada, uma noite de vitória, Senhor, de milagres, de curas. Abençoa todos os irmãos do Canaã Impacto da Oração, Senhor, e abençoa todos aqueles que são contribuintes, que ajudam na obra do Senhor. Toma a frente de tudo, Senhor. Faz o teu milagre. Toma a frente, Senhor. Abre as portas. Destrói todos os impedimentos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço da pastora Núbia Santos.
e que o Senhor te restitua com bênçãos celestiais em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Fiquem todos com Deus. Glória a Deus. Ore por mim também, porque eu sou carente também de orações. Amém? Fico na paz.